No nosso terceiro episódio do documentário explicando o universo Star Wars, agora que a gente já viu como o Império tá ganhando força, agora vamos terminar essa fase Star Wars e introduzir uma nova fase que vai começar com muitas mudanças daqui pra frente. Vem com a gente para mais um documentário original aqui do Crítica News. Diretamente de onde a gente parou no último ponto, aqui a situação já tá bem crítica, já parou de um jeito bem chato e a gente já começa com Palpatine, né, o grande dono, o grande comandante de todo o Império, de toda essa massa opressora que existe aí no universo Star Wars. Ele agora projetou os planos para uma segunda Estrela da Morte. Lembra que a Estrela da Morte era aquele negócio, aquela estação que ficava lá no céu e nela a gente tinha todo o exército, é meio que uma sede mesmo, como se fosse a prefeitura do Império. E aí ele estava projetando a segunda dessa prefeitura. E isso já era um grande problema para a galáxia e já estava dando medo em todo mundo, inclusive nos rebeldes. Enquanto ele fazia isso, a gente teve a Leia montando uma invasão secreta para salvar o seu namorado, Han Solo, que lembra que ele estava congelado, igual como se fosse um bloco de gelo? Então, ele estava lá congelado e a Leia vai lá, monta um plano secreto para conseguir salvar o Han Solo e tirar ele desse congelamento. Detalhe que aqui, mais ou menos essa parte do filme, que a gente descobre com mais detalhes que o Luke e a Leia, entre eles, se descobrem irmãos e tal. E é uma história muito louca, porque antes da Leia ficar com o Han Solo, deles virarem um casal, acontece até antes disso o Luke e a Leia terem até se beijado. Só que eles são irmãos, eles que não sabiam, então... E assim o rebelde ali, todo o grupo montam um plano, que é um plano até que genial. Eles se dividem em duas equipes, a equipe terrestre e a equipe aérea. A equipe aérea lá no espaço vai fazer uma batalha de nave, né, para conseguir tomar o espaço ali do terra e acabar distraindo o Império. Enquanto eles distraem o Império lá no alto, lá embaixo no planeta chamado Endor, que é um planeta ali todo de árvores e tal, me lembra um pouco a Amazônia. Nesse planeta aí tá tendo um grupo terrestre invadindo uma estação, e aí a ideia é que esses dois pontos, o terrestre e o aéreo, chegassem a um ponto, né, que as duas coisas iam conseguir bater em sincronia, e aí sim eles iam conseguir fazer um ataque grandioso contra a segunda Estrela da Morte. Acontece que esse plano, ele por mais seja muito bom, o Império acaba revidando de uma forma muito forte, ele acaba dando tudo errado. No final o Luke, né, que é o principal Jedi aí, que agora já tá extremamente bem treinado, é o principal Jedi, a principal fonte de esperança da galáxia para conseguir salvar aí o universo Star Wars de novo, a galáxia de volta. Acaba que ele acaba sendo preso pelas mãos do Darth Vader e finalmente ele acaba conhecendo Palpatine pessoalmente. É o primeiro contato que tem entre Palpatine e o Luke pessoalmente. Tem uma luta muito grandiosa do cinema, né, que é um grande momento que a gente tem de Star Wars, que é a luta que acontece entre o Luke e o Darth Vader aí, nesse momento, Palpatine ali sentado no trono dele assistindo de camarote ali, falando, vamos ver o Darth Vader lutando com o filho dele. E é uma luta muito boa, que até o Luke ganha nessa luta, ele acaba, como ele foi bem treinado pelo Yoda e tal, ele acaba ganhando nessa luta, só que ele ganha e não mata o Darth Vader, ele deixa, ele fala assim, eu sou Jedi, Jedi não matam os outros, nós temos piedade. E aí o Palpatine fala, não acredito, que furioso. O Palpatine, ele é uma pessoa que quer ver as pessoas se convertendo pro lado negro da força e tal, então ele fica furioso com isso, acaba ali pegando bem pesado com o Luke, e aí o Luke acaba tomando uma porrada de raio do Palpatine e tal. E nesse momento o próprio Darth Vader, ele não aguenta ver o filho dele, de tal modo, por mais que eles não sejam próximos, sejam inimigos, tem aquele momento de paizão dentro dele, do coração dele, que ainda existe, mesmo todo possuído, assim, manipulado por essa grande crescente da força negra, ele tem ali, o Darth Vader, um pouco de amor ainda no coração, e esse amor é sentido, quando ele vê o filho dele ali, tomando raio ali do seu próprio chefe e tal, ele fica furioso e fala, não vou permitir isso. E aí o Darth Vader se sacrifica para conseguir salvar Luke Skywalker. Então aí o Darth Vader mata o Palpatine, que é o grande mestre dele, e aí ele salva o filho Luke Skywalker. No final acaba que o Darth Vader, ele acaba sofrendo bastante feridas nessa brigazinha aí que ele tem, e ele acaba morrendo também, estava ficando velho também, coitado, mas aí ele acaba morrendo, e nessa brincadeira a gente matou dois coelhos em uma cajadada só. Luke ficou vivo, e Darth Vader e Palpatine, os dois, foi pro brejo. O filme acaba com Han Solo, Leia juntos, né, viram um casal ali, acaba com o Chewbacca como grande amigo deles ali também juntos,
E aí os rebeldes conseguem destruir a segunda Estrela da Morte e pronto, universo feliz. Finalmente, agora, depois de muitos e muitos e muitos anos, a gente tem uma galáxia agora sem ser dominada pelo Império. E agora sim tá tudo extremamente bem dividido. Na cronologia exata, agora temos o grandioso jogo Star Wars Battlefront, que ele é um jogo que conta aí principalmente como o Império agora que não existe, como o mundo, como todos os planetas estão se vivendo, que eles estavam há muito tempo sendo movidos por um sistema, um regime político, né, muito autoritário, ou uma ditadura mesmo. E agora como é que eles estão vivendo? Então o jogo tem um pouco desses questionamentos e tal, e a gente também tem a série The Mandalorian, que é o grande sucesso da Disney atualmente, que é uma série em que se passa exatamente após os acontecimentos do filme 6, que é o que eu acabei de falar. Ou seja, ele vai contando como é um mundo sem império. E uma coisa muito curiosa de a gente ter uma reflexão por trás da série é que o mundo agora, sem um império, é muito louco, porque cada planeta agora é autônomo, cada um funciona do jeito que quer. E não é planetas autônomos, são cidades autônomas, todo mundo é autônomo, não tem um dono agora. Não tem, por exemplo, um estado que governe tudo. Não tem tipo o estado do Brasil que governa todo o país. Não existe mais isso, cada um é cada um. Então a gente tem muitos ladrões, começa a ter muita gangster, começa a ter muitos caçadores de recompensa. Então o mundo ele fica meio que perdido. E aí quem lidera, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro acaba liderando de tal jeito. Vale ressaltar que com os seriados que a Disney faz, inclusive até o próprio The Mandalorian, a gente vai vendo que faíscas do Império vão surgindo. Ou seja, como o Império em si ele morreu, ele acabou, ele foi destruído. Só que ainda existem aqueles generais, serviçais ali, de uns supervisores aí do departamento que ainda querem tentar reerguer o Império de novo, tentar fazer uma reforça em cima disso e tal. E aí por isso eles vão tentando fazer alguns ataques subliminares aqui e ali. E é muito curioso tudo isso, mas aí é onde entra o The Mandalorian, que é um caçador de recompensa. Ele acaba entrando em aventuras que não deveria entrar, e esse é um caso, né? Que ele acaba entrando no meio do Império, que estava tentando se reerguer no meio. Então é muito, meio loucão nisso tudo. Mas é um contexto aí que não temos mais o Império, e isso é extremamente curioso, né? Nesse caso. E agora a gente vai vivendo ao pouco. Se conecta também um pouco com a série do Boba Fett, mais recente, que também conta sobre esse mesmo time da história, que o Boba Fett é o cara lá que era um grande caçador de recompensa, que estava sumido. Aí agora a gente começa a conhecer um pouco mais da sua origem, um pouquinho de como ele foi vivendo a vida dele nos tempos pós-império e tudo mais, mas nada muito de relevante. E agora sim vamos começar uma atualidade muito recente, que vamos falar sobre a nova fase de Star Wars. O Despertar da Força, episódio 7, que é aquele episódio que demorou 30 anos para sair e depois lançou depois de 30 anos de um filme Star Wars. Que loucura foi esse episódio e agora uma nova fase está começando. Lembra que eu comentei que existiam faíscas do Império querendo ressurgir toda hora? Por mais que o The Mandalorian se esbarre em alguma dessas faíscas, aventuras, ajuda a impedir algumas tudo mais, é um poder muito forte. Ainda não chegamos em uma cronologia exata, em que explique exatamente como isso acontece. Mas aqui no episódio 7 a gente descobre que depois de muito tempo sem o Império, algumas dessas faíscas acabam ganhando força e se cria uma nova ditadura. É praticamente o novo Império de volta. O Império ele meio que consegue se ressurgir, só que agora com outro nome, chamado de A Primeira Ordem. Que é como se fosse a ordem número 1. Você tem que seguir a gente, somos um regime autoritário e é isso. Então é exatamente esse contexto de que o Império ele está voltando novamente, tá? E o Império ele novamente retorna. E aí é dentro desse retorno aí que ele vai ter bastante vilões de novo, vai ter os clones de novo, vai ter também o Kylo Ren, que é um vilão, que é um Sith que usa abre de luz vermelho e tal. Como também vamos ter a Rey, que é uma sucateira, que ela tem um trabalho de recolher lixo para sobreviver, mora lá em Tatooine, uma região lá de Tatooine, e ela é nossa personagem protagonista, uma mulher agora, muito curioso isso. E a gente vai acompanhar a história dessa personagem que recolhe lixo para sobreviver, porém ela tem uma coisinha nela de especial. Nessa nova fase de Star Wars conhecemos dois novos personagens que serão amigos posteriores de Rey, da caçadora de lixo ali. Teremos o Paul Dameron, que é um piloto de nave. Ele trabalha para um grupo chamado de Resistência. Então, da mesma forma que a gente tinha antes o Império e a Resistência, a gente tem dessa vez a Primeira Ordem, que é como se fosse o Império, e a Resistência, que é também um novo grupo que é contra essa ditadura aí e vai tentar fazer de tudo para mudar a galáxia novamente. E aí temos ele como um piloto de caça aí, de luta aí dessa Resistência. Por outro lado, temos o Finn. O Finn ele é um Stormtrooper que era do Império, da Primeira Ordem. Ele era lá um batalhão
lá, um soldado, só que ele é um desertor, ou seja, ele é uma pessoa que trabalha pro Primeira Ordem, mas que não gosta, e aí ele acaba fugindo, vira um desertor, vira um traíra, né, considerado como um traíra, e por isso esses três acabam formando meio que um grupo, acabam formando um timezinho ali de friends que existe dentro da rebelião. Acontece nessa história aqui uma coisa muito louca. O que a gente tem de muito relevante? Acontece que o Poe Dameron, um piloto da Resistência, ele estava louco para achar a localização de onde está Luke Skywalker. Luke Skywalker, o grande filho ali de Darth Vader, né? Que acaba ganhando do Império e tal. Ele, depois que ganhou do Império, ele decidiu sumir na vida, decidiu ficar lá de boa, no planeta isolado, ficar aposentado, né, gente? Queria descansar, coitado. E aí ele vai lá se aposentar e ficar do cantinho dele. Aí a Resistência, que tá precisando de ajuda para combater a Primeira Ordem, quer ir atrás dele. Só que a Primeira Ordem, com o vilão Kylo Ren, que é meio que o líderzinho ali da Primeira Ordem, acaba, de qualquer forma ali, também tentando pegar a localização do Jedi. Porque ele pegando a localização do Jedi Luke Skywalker, ele iria acabar com o maior inimigo dele. O maior inimigo deles era quem? O Jedi que já destruiu o nosso Império uma vez, então ele poderia fazer isso de novo. Então os dois acabam criando um embate entre a Resistência e a Primeira Ordem. É uma coisa em comum entre os dois, que é quem conseguir a localização primeiro do Luke Skywalker tem uma vantagem, óbvio, né? Acaba que nessa brincadeira de tentar ir atrás do Luke, a Rey, Poe Dameron e Finn acabam se esbarrando com Han Solo e Chewbacca lá dos filmes clássicos, que eles estavam agora à procura da nave deles, e aí eles, por conta da nave, acabam se encontrando e formando um time maior ainda, aí vira tudo Friends. Coisas relevantes da história, por mais que no filme a Rey acaba sendo capturada pelo Kylo Ren, tá, não sei o que, acontece um monte de coisa. O que é relevante? A Rey é uma personagem que tem o poder da força, ela é sensitiva à força. Da mesma forma que existiu, né, que a gente viu lá no comecinho, que o Anakin Skywalker era um personagem que tinha força dentro dele, a Rey também tinha. E obviamente que o Império fica louco quando descobre isso. Outra informação muito importante que a gente tem nesse filme é que quando o Han Solo e a Leia, eles ficaram juntos, lembra que eu falei que no filme 6 acaba com eles ficando juntos? Eles acabam tendo um filho, a gente descobre que nesse tempo aí, eles têm um filho. Esse filho que eles têm é chamado de Ben Solo, que é o sobrenome dele junto e tal. E o Ben Solo, ele era um filho que também é sensitivo à força. E esse filho, ele acaba sendo treinado pelo Luke Skywalker. Quando ele é treinado pelo Luke Skywalker, ele acaba tendo um BOzão lá. Ele acaba se convertendo pro lado negro da força, o Ben Solo. E aí, esse Ben Solo vai virar posteriormente o Kylo Ren. Ou seja, o Ben Solo, filho do Han Solo e da Leia Skywalker, vira aí o grande vilão da galáxia novamente. Então é praticamente meio que um padrão, né? O filho deles ou o pai deles sempre vai ser um vilão. Então, parece que é precisando dessa família e por casos de família, né? Porque sempre o pai ou o filho ali está indo pro lado errado da história e fica toda uma briguinha. Ai, que família complicada. Nesse filme acontece um monte de coisa, acontece umas treta no final e tal. O que é relevante no final da história, por mais que tenha um filme longo e tal, não tem tanta relevância. O que acontece de interessante é, o próprio Han Solo, ele acaba encontrando e batendo de frente aí com o seu filho, Kylo Ren, que é o Ben Solo, e aí o Kylo Ren acaba matando o pai, o Kylo Ren mata o Han Solo. Gente, tá pior que novela mexicana. Então acontece que a gente, depois de muito tempo, desde o filme 4, agora estamos terminando o filme 7, a gente conheceu a história de Han Solo e agora ele acaba indo embora também. Então os personagens que eram considerados como os clássicos, né, de Star Wars, agora já estão começando a ir embora. E aí, no final da história, acaba que o filme acaba com a Rey finalmente conseguindo achar a localização exata do Luke Skywalker, e ela chega lá no filme e fala: achei você, Luke, precisamos de você para salvar a galáxia. E pum, acaba o Star Wars Episódio 7 assim. É um filme que até que não é tão ruim, mas não tem tanta coisa relevante pro universo. O que era relevante eu coloquei aqui pra vocês. Falta só mais um episódio pra gente encerrar nosso documentário completo sobre o universo Star Wars. Se você tá gostando, se você quer saber como isso aqui vai terminar, meu Deus, parece que não acaba nunca, mas tem um grande finale, ou que pelo menos era pra ser um grande finale. Eu vou contar pra vocês no próximo episódio, pra você entender certinho como esse universo vai se desenvolver daqui pra frente e tudo que temos de informação até agora. Muito obrigado, eu te vejo no próximo documentário, um grande abraço, valeu, falou e fui.